What's up, amigos? O Ederson aqui, eu estou de volta para mais um vídeo. E estamos de volta para mais um episódio aqui de The Boys, quinta temporada, episódio 5. Esse episódio, né, foi melhor sim que o episódio 4. O episódio 4, senhor amado, foi horroroso, um failure bizarro, mas aqui nesse episódio foi um failure também, mas foi um pouco melhor. Eles estão fazendo uma coisa que tá me irritando, que é eles colocando a história principal ali, né, de lado, só no final ali que eles voltaram pra história, que é a porra do V1, que eles estão procurando o composto V1. Mas obviamente eles estão enrolando, né, porque parece que não tem roteiro, sei lá, cara, parece que tá muito estranha essa temporada aqui, esses dois últimos episódios, principalmente, mas pelo menos aqui no final deu uma andada. E a gente começa ali o episódio mostrando ali, tendo mais uma daquelas reuniões bizarras da VOT, né, que entra todos os 7 ali na torre do 7. E aí, obviamente, a Espoleta está conversando ali, mandando a real sobre o Deus, sobre a ideia dela de fazer a igreja, né, a igreja americana, não sei das quantas lá, pro Pátria ser o Deus. Mano, bizarro, 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 bizarro. E o mais bizarro ainda, eles conseguiram deixar mais bizarro, que foi eles terem colocado ali a porra de uma bíblia do Pátria. E aí a cara dele, mano, que porra é essa? Obviamente estranho, e a gente vê que a Espoleta estava tendo as suas dúvidas. E aí, no episódio de despedida da Espoleta, eles começaram a mostrar o background dela, que tinha, não lembro se eles já tinham mencionado, se esse cara já apareceu, o reverendo. E obviamente ela ia na igreja e tinha as pastorices, sei lá como é o nome, desse reverendo que ensinava ela sobre a Bíblia. E obviamente tá tendo esse conflito de, né, de fé da Espoleta em relação ao Homelander, que ele tá achando que ele é o Deus, e obviamente ela já tinha um Deus na cabeça dela que ela via na Bíblia com a igreja que ela ia. E, cara, isso obviamente ia ser conflito de interesses. Cara, foi legal porque eu gostei muito da atuação da atriz aqui que faz a Espoleta, muito boa a atuação dela. As faces, as expressões faciais dela aqui foi muito foda nesse episódio aqui. Ela simplesmente roubou a cena até do Anthony Starr, que faz o próprio Homelander. Ela roubou a cena nesse episódio aqui, foi a melhor atriz disparada e atuação espetacular. E aí também tivemos em paralelo aí a história do Black Noir, né, o novo ator ali, mostra ele até fazendo uma peça com aquele próprio diretor que fez ali os filmes do Sets, né, que fez até o filme ali com o Trem-Bala lá no passado, ele fez a maioria dos filmes, e ele voltou aqui, é um ator bem conhecido, né, obviamente devia estar sendo caro bancar ele aqui no personagem. E aí tava tendo a treta do Black Noir com o Deep, né, que os dois estavam tretando porque o Deep simplesmente enganou o Black Noir e levou o Stan para poder ficar sendo o cachorrinho do Homelander. Então, obviamente, o Black Noir estava pistola. E aí, com isso, a gente vê, né, que ele começa a falar com esse diretor, falando, porra, esse cara aqui sempre roubou minha spotlight, né, eu sempre queria estar ali em foco, mas só que o Deep sempre roubando, era para eu entregar o Stan para o Homelander. E aí ele falando que o próprio Profundo, ele fazia isso nos filmes, tentava falar umas falas nada a ver, umas ideias muito nada a ver nos filmes dele, tentando roubar também o spotlight do diretor. Então ele meio que fez uma conexão entre os dois ali, para eles se juntar. Mas só que o Deep tava atrás desse diretor, vendo o que estava acontecendo com o Black Noir, que estava desobedecendo o Deep, que ele sempre fez isso com todos os integrantes novos do set, sempre assediou as pessoas que chegaram nele. Ele fez com a Starlight no começo, que fez ela, né, pagar ali o babão, né, então ele fez agora também aqui com o Black Noir, tava fazendo a mesma coisa. Ele foi lá na peça, e aí uma enguia pelo vaso, assim, ele fez uma enguia aí pelo vaso quando o cara tava cagando, e aí matou o cara pelo cu. O cara morreu cagando. Talvez seja a melhor forma de morrer. Né, simplesmente o cara morreu pelo cu, cara. Foi muito bizarra essa cena. A gente vê esse ódio que o Deep tem pelas pessoas novas que chegam. Ele fez a Starlight pagar um babão e tudo mais. Então, claro que, obviamente, o Deep, ele é o personagem desgraçado que, mano, eu quero muito ver. A cena dele, da morte dele tem que ser muito
boa do Profundo que ele, porra, e tá desde a primeira temporada, um dos personagens mais nojentos que já se passou nessa história. Obviamente ele é um dos 7 e ele é um dos mais desgraçados. Thorin, ele tem que morrer da pior forma possível. E agora ele está assediando também o Black Noir, agora que a morte do diretor aconteceu. Seria muito da hora se o Black Noir matasse o Profundo no final, pra ser na mão de alguém que foi assediado por ele. Ou a própria Starlight, que teve que pagar um babão pra ele, obviamente sem querer. Nossa, seria tão gostoso se a Starlight matasse ele. Aí também tivemos aqui uma cena muito bizarra, que é a cena do terror, né? O próprio cachorro ali do Butcher, né? A cena bizarra dele imaginando o Homelander, a bunda do Homelander, ele comendo a bunda do Homelander, porque o bonequinho dele era do Homelander. Ele sempre, né, trepava com o boneco e, né, jorra fleicão. E aí, uma cena bizarra mostrando o terror, macetando o Homelander e mostrando uma cena do próprio Homelander de verdade, mostrando a bunda pra ele e ele, né, um pensamento de um cachorro. Cena bizarra, puta que pariu, cenas bizarras. Temos também a própria Mana Sage, né, ela conversando com a Ashley, dela falando do plano dela, que ela quer que todos os super se matem, que ela quer que todos os seres humanos se matem pra ela ficar num bunker, e aí simplesmente ela ficar lendo a vida inteira dela, o resto da vida inteira dela, pra ficar em paz, em silêncio, e que ninguém mais enche o saco dela. O que eu já vinha dizendo em alguns episódios, né, que ela queria, obviamente ela está contra o Homelander, por isso que ela tá com esse plano de deixar tudo isso acontecer pra acontecer o fim de todos ali, porque ela quer ficar sozinha. Ela até convida a Ashley ali pra ficar junto dela, e, né, esse é o plano da Sage, que eu já sabia, que imaginava que ela realmente queria estar contra Homelander. E aí, numa cena da parte daí, começou o episódio de verdade, né, tirando essas coisas de lado aqui, né, que ficou de lado, e tivemos finalmente aí o Stan aparecendo mais uma vez, Stan Edgar aparecendo, e agora como cachorrinho do Homelander, preso ali numa prisão. E aí o próprio Soldier Boy fala, pô, vamos lá interrogar esse cara aí, vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa dele. E aí eles começam a falar, obviamente o Soldier Boy conseguiu achar a neta do Stan e o seu pai. Então eles começam a utilizar dessa vantagem, dessa chantagem pra cima do Edgar pra conseguir uma informação sobre o V1, do paradeiro do V1. Aí eles começam a interrogar o Stan Edgar ali, que virou um cachorrinho na prisão, pra falar do V1, pra achar o paradeiro do V1, que é a prioridade agora do Capitão Pátria pra poder virar imortal. E obviamente o Soldier Boy ajuda ele falando do paradeiro da Zoe e também do seu pai. E aí nisso, obviamente, o Edgar vai lá e fala sobre o Maratona, que finalmente acontece o encontro do Maratona com o Soldier Boy, que é, obviamente, os dois personagens, dois atores que fizeram Supernatural. Até hoje eu nunca assisti Supernatural. Você acredita? Eu nunca assisti nenhum episódio dessa série. Porra, é gigantesca, né? Assim como, por exemplo, The Vampire Diaries, na época, Supernatural também. E aí eles finalmente se encontram, né? Aí aparece um monte de ator caro, mano. Do nada, assim, um monte de ator caro. Craig Robinson, Will Forte, o Christopher Mintz Place, o Kumail, né? E também o Seth Rogen, que pra mim é a pessoa, o ator mais sem graça de Hollywood. Ele fez uma ponta aqui, eles conversando sobre um monte de coisa bizarra, né? Falando que vai postar sobre não sei o que, sobre direitos, que as minorias pegaram todas as cores, numa conversa muito bizarra. E aí chega o Soldier Boy e o Homelander chegam ali pra poder falar com eles e pra poder perguntar pro Maratona se ele sabia onde estava o V1. Aí acontece um monte de coisa, um dos personagens ali arrota na cara do Homelander e desmaia o Homelander. E obviamente o Maratona tava querendo fuder com o Homelander porque ele simplesmente fez ele perder o seu emprego do set. E obviamente ele tinha um remorso contra o Homelander, então eles estavam tentando matar ele. Mas o Soldier Boy, eles achavam que o Soldier Boy ia ajudar eles, mas não, o Soldier Boy fala, só eu posso fuder com meu filho. Que cena bizarra, ele mesmo fala, pô, isso aí ficou estranho. Lá ele, né? Só ele que pode fuder com o próprio filho. E aí ele vai lá e começa mata primeiramente o cara que gorfou, né? Fez o arroto ali na cara do Homelander, que desmaiou ele. E aí o Maratona faz o outro serviço e mata todo mundo. Ele correndo ali pra poder atacar o Homelander e os caras entram na frente, ele passa
o carro em todo mundo, passa, né, a velocidade ali em todo mundo e mata todo mundo. E no final, o Soldier Boy consegue achar, tirar a informação que realmente está com o Bombástico, ou seja, não evoluiu nada nessa parte do V1. Ele só confirmou que está com o Bombástico, uma informação que a gente já sabia, pelo amor de Deus. E aí eles vão lá, o Soldier Boy quebra as pernas ali do Maratona e chega o Soldier Boy e finaliza ele com uma amassada de cabeça. Ou seja, o encontro ali de Supernatural, né, foi rápido, né? Eles simplesmente mataram ali o Maratona já só um episódio. Ele simplesmente só foi uma participação especial, assim como os outros também que chegaram ali e foram de base rapidamente. Talvez eles só queriam participar mesmo ali do episódio. E aí nisso, o Soldier Boy e o Homelander, ele teve uma cena bonitinha de pai e filho. Ele falou, não vou te matar não, mano, tá tudo bem. E ele fala pro Homelander que ele tava ferrando com a Espoleta, tava dando no couro da Espoleta. E aí a gente chega na cena mais emblemática do episódio, que é a despedida da Espoleta. Ela começou a falar ali que ela realmente acreditava que ele era um deus, que não sei o que, mas só que como o Homelander ele consegue ver os batimentos cardíacos, como tá o coração da pessoa, ele sabe se a pessoa tá mentindo ou não pra ele. Então ele viu que ela tava com as dúvidas, falou pra ela ir embora. Não, vai embora daqui, eu não quero mais você ao meu lado, porque eu achava que eu acreditava em você, que você realmente me amava, me venerava, né? Aquela coisa do menininho frouxo que é o Homelander. Ele fala, vai embora. E ela não foi embora, começou a falar, não, eu te amo de verdade, não sei o que, eu acredito sim que você é um deus, você não é um homem. A gente sabe que ela tava mentindo, né? E aí ele vai lá e simplesmente pega a cabeça dela e tchá, dali. Espoleta já era. Ou seja, a maior devota, talvez, ali, por enquanto, ali do Homelander, ela mesma não acreditava, né? Obviamente. Então, a gente viu o fim dela e agora, mano, não sei. Né? Como que eles vão falar isso pra imprensa que a Espoleta morreu? Bizarro, naquela cena. Palmas mais uma vez pra aquela cena que ela teve que falar na TV da sua igreja antiga. Foi muito boa a atuação da atriz. Cara, merecidíssima uma condecoração só por aquela cena ali que ela fez a atuação dela falando da sua própria igreja e jogando ódio nos Starlighters, né? Então, cara, esse aí foi o episódio. A Espoleta morre no final. Não tivemos muitos avanços, só a confirmação que está com o Bombástico V1, então a gente provavelmente vai continuar. Mais um adendo aqui no final que eu esqueci, que foi a conversa do Hughie com o Butcher, né? Eles falando que o Butcher falando que vai sim tentar ajudar a Químico e a Starlight, dando ali um soro, né? Para elas não morrerem quando eles jogarem o vírus no bagulho todo. Então, né, tivemos essa reconciliação ali do Hughie com o Butcher. E é isso, o episódio foi isso, né? Foi um falha, mas só que teve algumas coisas importantes. Então, a morte da Espoleta, do diretor. Então, vamos ver o próximo episódio. Comente, se inscreva, compartilhe o vídeo, tamo junto.